E aí, juventude, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Ponto de Regeneração. E hoje a gente vai estar aqui para comentar um pouquinho sobre o espaço de comunicação social. Mas antes de chamar os convidados, eu gostaria de lembrar vocês para seguir a gente nas nossas redes sociais. Então, a gente está no Instagram pelo @Mocizade, no Facebook você encontra a gente no Mocizade Feego. No YouTube a gente está em 2 canais, a gente está pelo Mocizade Feego e pelo Fala Mocidade. E lembrando sempre que você pode ouvir esse podcast pelos principais players, como Spotify e o Deezer, mas também em qualquer outro agregador de podcasts que você utilizar. E hoje aqui comigo eu estou com ela, a Marina. Oi, pessoal, estamos aqui mais uma vez para trazer muito conteúdo e muitos aprendizados. E hoje a gente tem 3 convidados super especiais. Primeiro a gente está aqui com a Dani. Você tá bem, Dani? Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver ouvindo. Eu tô também com Douglas. Olá, pessoal, tudo bem? E eu tô com o Marcelo. Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, viu? E para o pessoal daí de casa conhecer um pouquinho vocês, cada um de vocês pode contar um pouco da história de vocês, o que vocês fazem no movimento espírita. Sinta-se à vontade. Bom, eu vou começar, então. Eu sou a Dani, né? E eu nasci em berço espírita, sempre estive dentro do movimento, assim. Meus pais sempre foram grandes frequentadores. E aí foi na mocidade que tudo começou, esse contato com a comunicação. Eu participava do grupo da mocidade de jovens e eles precisavam de trabalhadores, então eu comecei a fazer o que eu achava que era melhor, né? Que era produzir as artes para divulgação nas redes sociais mesmo do grupo, coisas mais simples. E foi aí que as coisas foram crescendo um pouco. De repente já estava no Mocizade, participando do grupo da comunicação da Casa Espírita, né? Casa Feego também, e da Federação da Feego. Participando de eventos também, né? Bom, então eu vou aproveitar aqui a Dani, vou me apresentar. Eu sou o Douglas Vilas Boas. Eu não sou espírita de berço, na verdade eu pulei a infância e a mocidade. Eu fui conhecer o espiritismo já adulto. Então eu tive pouco contato com a mocidade, mas está sendo muito bacana essa experiência dentro do movimento, porque realmente é uma forma bem diferente, né, de abordagem da filosofia, da doutrina espírita em relação ao jovem mesmo. E também tá sendo um grande aprendizado para mim. Já na área de comunicação, foi bastante interessante, porque eu nunca tinha trabalhado com a área de comunicação, não tenho formação na área, mas eu comecei a me envolver dentro da Federação Espírita do Estado de Goiás, a nossa FEEGO. E aí, com o tempo, fui participando também, igual a Dani falou, produzindo alguma coisa aqui, uma parte gráfica aqui, alguma parte de conteúdo e vídeo. E eu fui me envolvendo com aquilo e, depois de um tempo, eu acabei sendo convidado para a coordenação estadual da área de comunicação social espírita, da nossa federativa. E essa foi uma experiência bastante interessante. Eu ainda estou hoje na comunicação da FEGO, mas não como coordenador. Mas é interessante porque as pessoas, às vezes, têm aquela noção de que para você fazer comunicação social, você precisa ter alguma experiência prévia na área, ou você precisa ter alguma formação. E no meu caso não foi assim, e na grande maioria das pessoas que a gente conhece na comunicação não é assim. Então é uma área bastante interessante também, e é muito agregadora, né? Ela consegue... todo mundo pode contribuir com a comunicação social. Mas a gente vai falar mais disso, né? Então, gente, tudo bem? Eu sou o Marcelo. Peraí que... Então, gente, eu sou o Marcelo. Eu não sou espírita de berço, como muitas pessoas que estão no movimento hoje são
Eu vim de uma outra criação religiosa e acabou que eu fui para o movimento espírita pela juventude mesmo. Eu entrei numa mocidade direto, ali com uns 17 anos. E aí eu mesmo decidi que eu queria ser espírita, eu gostei muito. Inclusive, eu sou um grande exemplo de como as mocidades são uma importante porta de entrada para trabalhadores espíritas. E desde o início ali na mocidade, eu já fui para essa parte da comunicação. Também não tinha praticamente nada de experiência com, principalmente redes sociais, né, com essa gestão das redes. Eu nem conhecia o que hoje a gente conhece, né, os termos, enfim. Eu nem sabia o que era a palavra social media. Eu só comecei, inclusive eu estava esses dias refletindo, né, como é que deixaram eu cuidar das redes sociais da mocidade. Porque realmente não tinha experiência nenhuma, mas com o tempo, né, é algo natural, você vai aprendendo, e aí eu fui todo tipo de evento, todo tipo de trabalho espírita que aparecia, eu já era direcionado naturalmente, assim, para essa parte de comunicação. Então, a minha trajetória é mais ou menos essa. Bom, e então, para a gente começar a discussão, eu queria que vocês comentassem um pouquinho como que a gente faz para produzir um conteúdo de qualidade para os meios de comunicação espírita. O que que a gente tem que levar em consideração, como que é que a gente faz. Bom, eu acho que essa questão, ela é muito ampla, né, assim, porque isso vai depender de vários aspectos, assim, eu penso. Vai depender do perfil do jovem que vai estar ali consumindo aquele conteúdo. Eu acho que, assim como o Douglas falou já no início, as pessoas, eu vejo que elas têm muito receio, tanto de participar, de falar que tem capacidade de estar na área da comunicação, de produzir conteúdos para o jovem, porque ficam presas nessa coisa de que precisa ser da área, de que precisa ter uma formação além, um conhecimento além. Mas, na real, mesmo que a gente vê, assim, no dia a dia, produzindo conteúdo, que o principal é o que praticamente todos os jovens já têm, que é esse contato mesmo com as redes, esse conhecimento diário sobre o que estão mexendo sempre, né? Os aplicativos, isso tá muito, muito presente. E também o falar com o jovem, né? Todos já estão acostumados, é o meio deles, os amigos, o que eles veem nas escolas, faculdades. Então, é muito simples, eu sempre penso que para produzir um conteúdo assim, que eu preciso fazer algo que eu gostaria de ler, que eu teria curiosidade de ir além, algo que me chamaria a atenção, que me instigaria a pesquisar mais sobre. Esse eu acho que é o principal que você tem que pensar quando vai produzir algo. A questão do conteúdo de qualidade, na verdade, a gente tem que dar um passo atrás. Porque quando a gente vai fazer uma ação de comunicação, às vezes a gente esquece da parte do planejamento. Então, se a gente fizer algumas perguntas básicas, a gente já direciona muito mais o nosso esforço. Então, por exemplo, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte: qual é o objetivo? Com aquela ação de comunicação, o que eu quero fazer? Então, esse tipo de indagação, a gente escuta isso toda hora, né? A gente, assim, todo mundo já conhece isso, né? Mas mesmo conhecendo, a gente percebe que às vezes a gente não compreende bem isso na prática. Então, quando você estabelece o objetivo de comunicação, fica mais fácil você criticar o meio que você está fazendo, o público que você está direcionando, a forma que você está produzindo aquele conteúdo, entende? Então, às vezes, por exemplo, isso é uma coisa que a gente questiona muito dentro
na própria área de comunicação da FEEGO. Porque hoje a gente tem tantos meios de comunicação e a gente, às vezes, fica querendo atirar para todo lado. Só que, vamos supor, você tem 80% do seu público num canal de comunicação. Não é mais fácil focar naquele canal, em vez de tentar atirar em tudo ao mesmo tempo? Às vezes você não tem nem fôlego para isso. Então, às vezes, é melhor assim, a gente fazer uma coisa meio custo-benefício. Em vez de tentar atirar para todo lado, ser mais efetivo, ser mais direcionado. Isso eu acho o primeiro ponto. O segundo ponto, que aí casa com o primeiro, com o objetivo, é assim, para quem que eu estou direcionando a comunicação? Quem é o meu público? Hoje a gente fala público, mas algumas agências de comunicação já utilizam até o conceito de persona, que é uma coisa bem diferente. Persona é como se fosse assim, a pessoa ideal que está recebendo aquele conteúdo, sabe? E então, quando a gente, por exemplo, direciona o nosso público, isso também muda tudo. Não sei se a gente tem um dado hoje bastante interessante do nosso YouTube da FEEGO. Eu sou administrador do YouTube da FEEGO. E duas informações muito interessantes. O nosso público-alvo, nosso público que consome, vamos dizer assim, né, que assiste os vídeos do YouTube da FEEGO, a média de idade deles é de 60 anos para cima. Veja, 60 anos para cima. E 80 e poucos por cento, vamos colocar 83% aproximadamente, de quem assiste os vídeos do YouTube da FEEGO, eles fazem isso por meio de um dispositivo móvel, um celular. Ok? Pegamos essa informação, então, acima de 60 anos e celular, dispositivo móvel. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos fazer uma arte de fundo, né, um layout, e tinha algumas coisas escritas. E a letra estava tão pequenininha que ninguém conseguia ler, porque estava no dispositivo móvel. Entenderam? Então, tudo isso afeta o que você vai fazer, dependendo do meio que você vai fazer e como as pessoas estão recebendo aquilo. Então, quando a gente começa a conhecer o nosso público, para quem que eu estou direcionando e o que eu quero direcionar, isso já dá um direcionamento muito grande e evita a gente ficar batendo cabeça, sabe? Então, eu acho que o conteúdo pode ser o mais lindo do mundo, pode ser a coisa mais maravilhosa do mundo. Se não for direcionada para o público certo, e se não tiver um objetivo de comunicação certo, não vai gerar resultado. Então, eu acho que a questão não é como produzir conteúdo de qualidade, mas como produzir conteúdo que impacta, sabe? Que gera sensibilização. Eu acho que esse é a grande questão da comunicação social. E, por fim, os nossos princípios de comunicação, que são 8, que depois eu posso comentar eles aqui. Porque aí a gente casa tudo. A gente casa o objetivo de comunicação, a gente casa a divulgação da doutrina espírita e a gente casa com os princípios da comunicação. E aí fica tudo uníssono. E aí a gente consegue impacto. Falei demais, gente? Desculpa. Não, eu só acho que a gente pode suspender as outras perguntas, né, Orion? Porque ele respondeu com tudo. Resposta super completa dessa. Mas sobre o que ele falou também me veio assim à mente essa coisa da qualidade e da quantidade do que a gente está produzindo, né? Quando a gente vai pensar em conteúdos, em ações mesmo para produzir na comunicação, sempre vem essa coisa de que a gente tem que estar sempre presente, que tem que estar muito próximo, com muitos posts, enfim, com uma quantidade que seja, assim, notável, mas é muito mais interessante a gente ter uma qualidade, a gente ter realmente, igual ele falou, essa questão do antes, do que a gente simplesmente vê ali uma imagem, uma informação. E todo esse planejamento, essa discussão antes, para chegar realmente num produto perfeito. E também essa questão da estética, né? Que é uma grande questão também da comunicação, essa preocupação com a estética. E muitas vezes acabam se perdendo nisso e colocando a estética como o ponto principal de tudo, assim, da mensagem. E na real, é muito mais importante o que aquilo vai trazer e como vai ser
a absorção do que a mensagem está trazendo pelas pessoas, né? Muitas vezes, em preocupação com a estética, acabam, enfim, coisas de tamanho de fonte, falta de informação e tudo mais, esses detalhes mais minuciosos, mas que fazem a diferença para a pessoa absorver aquilo. Então, é muito mais importante isso do que uma estética perfeita. Sobre essa questão da estética, a gente, dentro da comunicação social, a gente tem 3 vertentes, tá? São 3 funções, que é a evangelizadora, a integradora e a midiática. E quando a gente fala na comunicação social, todo mundo pensa muito na função midiática, que é justamente isso que a Dani estava comentando. É a Dani que estava comentando agora, né? Sim. Oi, Dani. Pois essa parte do artístico, vamos dizer assim, né, da parte de design, isso realmente é importante. Mas aquilo é o que causa a primeira impressão, sabe? A parte artística é que causa a primeira impressão. E uma primeira impressão é importante. Só que, quando aquilo tá bonito, mas não comunica, aquilo não gera as outras 2 funções, que é a evangelizadora e a integradora. Então, a função evangelizadora, eu acho que ela é autoexplicativa, né? Ela é aquela da gente trazer a mensagem do evangelho, da gente realmente ter como fim a divulgação da doutrina espírita, não por divulgar, mas por transformar o sujeito, o indivíduo que está recebendo. Então, a gente não pode pensar em divulgar a doutrina espírita somente, como se esse fosse o fim da comunicação social espírita. O fim da comunicação social espírita é transformar as pessoas. Assim como tudo que a gente faz, né, dentro do movimento espírita, em qualquer área, na juventude. A gente quer transformar seres que estão encarnados aqui. Uma das formas de fazer isso é divulgando a doutrina espírita. Ok. Mas se você só divulga, e aquilo não gera integração, aquilo fica... É como se fosse assim, aquela pessoa que estuda a doutrina espírita, que acha lindo os princípios da doutrina espírita, mas não pratica. Fala assim, não, eu acho lindo, mas aquilo não é para mim. Eu não dou conta de fazer isso que está aqui, que eles estão falando aqui. Então não teve a evangelização. E por que essa atividade da integração é importante? Porque você traz a pessoa para o movimento espírita. Porque ela não é um espírita isolado. Ela faz parte de um contexto, de um movimento que se ajuda. Então, quando ela tem uma dificuldade, ela, nossa, eu tenho uma casa espírita que me ajuda. Eu vi aqui eu vi aqui um atendimento espiritual divulgado aqui em tal lugar, eu vou lá ligar. Lá tem uma oportunidade de trabalho. Não, agora eu estou no ponto que eu quero trabalhar. Entende? Então, assim, não é só produzir, igual a Dani falou, não é só a preocupação da estética. A gente tem que ir além. A estética, ela é importante, mas ela é como se fosse assim, é só o cartão de apresentação. O que importa mesmo é a parte evangelizadora e integradora. É você conseguir transformar o indivíduo e fazer com que aquele indivíduo transformado retorne para o meio dele, ele se integre e traga aquela transformação dele, aquele conteúdo de bem que tem dentro dele, para todo mundo. Sim, e é muito importante essa questão de ter uma base evangelizadora, né? A gente basear sempre na base não falta, né? Argumentos não faltam com os 5 livros aí de Kardec, então tem que ter essa questão evangelizadora, que é muito importante. Eu acho que um bom ponto de partida é, como o Lucas estava falando, essa questão de você conhecer para quem você está falando. E justamente quando você define isso, como por exemplo, você quer conversar com jovens que talvez não conheçam o espiritismo, ou jovens espíritas que estão no processo de aprendizado da doutrina, né?
Então, você tem que, por exemplo, adaptar a linguagem para esse público. Então, falar de maneira mais simples, pode usar um pouco de gírias, traz a questão do humor também. A experiência que eu tenho no Instagram da minha mocidade, os posts em que mais houve interação, engajamento, foram os posts que tiveram esse apelo, sabe? De coisas que estão acontecendo, contextualizar os conteúdos espíritas, nesse caso dos jovens, né? É algo muito interessante, é um bom caminho para se seguir. Mas eu imagino que para qualquer tipo de público, quando você pega a doutrina, né, o livro, seja qual for dos livros, mas vamos supor que seja o livro dos Espíritos, por exemplo. Você pega as questões, você pega lá tudo que a gente sabe do Espiritismo, e você contextualiza em algo que está acontecendo atualmente, isso ali já vai ser algo muito mais efetivo para você comunicar aquele conhecimento, trazer pessoas. Olha, o que será que o Espiritismo diria em relação a isso aqui que está acontecendo? Em relação à pandemia, por exemplo. Então, você consegue fazer essas aproximações e aí é algo assim que você vai construindo, sabe? E tem geralmente resultados muito positivos. E é muito importante essa questão da gente conhecer o jovem, né? Inclusive, tem uma parte aqui no livro de orientações que é basicamente a gente stalkear o jovem, pra gente saber o que esse jovem tá vendo, né? Igual o Douglas falou, da gente saber o perfil dos consumidores, né? Daquele conteúdo. Então, falando assim, mais voltado para a coordenação da juventude, e não só essa comunicação na parte midiática, assim, né? Mas falar dentro da comunicação, dentro da mocidade ali. Para a gente ter essa facilidade de passar o conteúdo e tudo mais, a gente tem que conhecer quem está ali. Então, é muito interessante. E já que o Marcelo tocou na questão da pandemia, né? Gostaria de perguntar para vocês o que a pandemia trouxe de diferente. O que ela trouxe de novo para a área da comunicação espírita. Nossa, mãe. Socorro. Olha, Marina, eu vou falar que eu estava na coordenação da FEEGO, da área de comunicação social, no ano de 2020. Foi o ano de 2020 todo. Então, assim, foi um grande desafio para nós, principalmente no começo, né? Mas eu acho que, assim, trouxe muitos aprendizados e eu acho que nunca mais vai ser como era antes da pandemia. A comunicação social, não só a comunicação social, né? Tantas outras coisas que a gente imagina que não vão voltar a ser como eram antes, foram transformadas. Mas a primeira e grande transformação que a gente percebeu foi a intensificação dos usos dos espaços virtuais e dos meios de comunicação virtual, né? E aqui nós estamos falando de tudo, nós estamos falando de reunião nos aplicativos Zoom, Meet, Skype, Hangouts, até a produção de conteúdos em mídias que já eram tradicionais, mas que não eram, não tinham tanta gente produzindo conteúdo, né? E aí eu estou falando do YouTube, principalmente a questão das lives, YouTube, Facebook e Instagram também, que realmente foi um ano que mudou muito. Agora, em relação à parte da juventude, eu percebi que com a interação que eu tinha com o pessoal da área, eu vi que foi uma questão um pouco mais fácil de lidar, porque o jovem ele tem já uma certa facilidade com esses meios digitais, com as ferramentas digitais, né? E já para o público adulto isso foi bem difícil, foi uma transição difícil.
Então, vocês imaginam, a gente fazia os encontros regionais, né, que são realizados hoje que são 12 ou 13 regiões, são 12 ou 13 comissões das 34 regiões do estado. Então, eram basicamente 12 a 13 reuniões por ano que a gente fazia presencialmente com o estado inteiro. Vocês imaginam ter que fazer isso de forma virtual, você colocar 150, 200, teve uma reunião com 300 pessoas numa sala do Zoom, que todo mundo está ali participando, e às vezes tem a pessoa que não sabe usar e entra com o microfone aberto, e aí começa, tá ali, falando alguma coisa, estendendo a roupa, e gente, foi uma loucura. As pessoas estavam ali nas suas atividades cotidianas e às vezes largavam o microfone aberto, às vezes largavam a câmera aberta. Então, assim, foi muito desafiador, mas foi assim, a gente percebeu que o movimento aconteceu. Que esse movimento não teve como não acontecer. Porque a alternativa para o público era ficar isolado. Ou você fala assim, olha, tudo bem, a gente gostaria de estar junto, estar se abraçando, mas não pode. Então, o que a gente tem de opção? É se encontrar virtualmente ou não se encontrar. E aí a gente viu proliferar muita utilização do WhatsApp. Por quê? Volto lá naquela primeira fala que eu conversei com vocês. Qual a melhor ferramenta de comunicação que existe? É a ferramenta que eu tenho e que o meu público sabe usar. Entende? Então, o WhatsApp ele é bem limitado. A gente sabe que tem outras ferramentas de comunicação muito melhores. Por exemplo, o próprio Telegram é infinitamente melhor que o WhatsApp. Mas ele não é tão adotado no Brasil. Então, o que o pessoal começou a fazer? Começou a criar os grupos, começou a ter reunião de estudo via WhatsApp. Né? Inclusive, o WhatsApp até aumentou a capacidade dele de fazer reuniões, né? Durante esse tempo da pandemia. Então, assim, a gente percebeu esse movimento, né, maciço das pessoas indo para os meios virtuais, para os meios digitais de comunicação, e eu acho que isso não volta mais. Então, a gente, por exemplo, tinha aqui na Casa FEEGO, às vezes um dia cheio na Casa FEEGO, você tinha lá 300 pessoas, né, assistindo uma palestra presencialmente. As transmissões estavam dando 500 pessoas, às vezes 600 pessoas, entende? Então, a gente estava conseguindo chegar mais também. Então, agora, depois que a gente passar essa fase da pandemia, nós vamos ter os dois modelos. Nós vamos ter o presencial e nós vamos ter o virtual. Vai ser alguma coisa híbrida, né? Para a gente conseguir atingir o máximo que a gente puder com o mínimo de esforço. Só fazendo um comentário rapidinho, essa questão de ter mais pessoas, né? A nossa mocidade, eu e o Marcelo somos da mesma mocidade, aqui em Anápolis, e aí a gente tem alguns jovens que foram morar fora do país antes da pandemia. E aí todo mundo chorando, né? Achando ruim, que eles não iam poder participar mais conosco. E aí veio a pandemia para mostrar que eles poderiam participar sim. E hoje, assim, quando eles podem lá, né? Porque a questão de horário, o fuso horário é muito grande, mas eles sempre participam com a gente. Então é muito interessante isso. E foi uma forma de ter eles mais perto, né? Assim, na minha experiência, foi meio que um boom, assim, sabe? No começo de tudo, no começo da pandemia. Porque antes, assim, era entendido, assim, pela composição, né, de todas as áreas de trabalho, de um centro, enfim. A comunicação, ela era ali uma parte, né? Ela era um órgão de tudo. E aí, de repente, ela se tornou muito maior. Ela... foi como se caísse tudo no nosso colo, assim, porque de repente estava tudo online, e aí a gente tinha que desenvolver e se reinventar para alcançar esse público, para não perder tudo que já estava acontecendo de uma forma virtual. E aí agora, né, já passou algum tempo, a gente já conseguiu entender mais esse movimento e como vai funcionar daqui por diante, mas eu vi que no início houve mesmo essa coisa de um desespero, não seria a palavra, mas uma vontade, assim, de alcançar todas essas pessoas e não perder esse contato.
Então as pessoas acabaram por ficar querendo, e aí teve aquele boom de lives e todo mundo fazendo lives e querendo estar muito presente, né, nesses meios sociais. Hoje tudo isso já deu uma acalmada e eu acho que também as pessoas que absorvem os conteúdos, que fazem parte, né, dos grupos, enfim, entenderam também essa realidade mais virtual. Em relação aos jovens, às mocidades, eu percebi que varia muito, né, de grupo para grupo. Muitos conseguiram se reinventar e continuar bem no online. Outros já tiveram mais dificuldade, porque o público acabou não se adaptando tanto. Mas eu percebi que, enfim, tudo tem seus prós e contras, mas de certa forma a gente está conseguindo sair bem em tudo isso, nessa forma de estar em contato, de estar próximo através dessas redes, de conseguir acessar mais pessoas, de conseguir entregar conteúdos diferentes, né, abordar temas diferentes, e até acho que no interno, assim, na organização do grupo da comunicação, a gente conseguiu alcançar mais pessoas mesmo que não tinham tanta disponibilidade, então eu acho que agora é igual o Douglas falou, assim, nada será como antes. A gente meio que descobriu esse novo mundo e novas tecnologias, novas formas de se comunicar, e isso vai ficar para o futuro, mesmo com o presencial. Sim, eu também acho que esse movimento híbrido, né, de você ter o presencial e o online vai ser realmente o futuro, porque, como vocês colocaram muito bem, a gente expande, né, tipo, a gente do outro lado do mundo consegue participar de uma coisa que antes não conseguia, que era impossível. Mas eu queria. O Douglas ele chegou a comentar no começo, mas eu queria que vocês comentassem um pouquinho melhor como que deve ser feita a divulgação da doutrina espírita em questão, tipo, tem que respeitar algum princípio, tem alguma qualidade, como é que fala? Algum mínimo doutrinário necessário que é preciso? Como que é que funciona essa questão? É o seguinte, é o Marcelo? Marcelo, tá falando? Orion. Oi, Orion. Então, a comunicação social, ela tem alguns princípios, tá? São 8 princípios, na verdade, e não sei se daria tempo da gente passar por eles. Fica a critério de vocês. Eu tô com eles aqui pra gente, Pode falar. se vocês quiserem. Pode falar. Eu posso ler ele aqui e explicar, então, porque aí fica mais fácil. Mas eu tenho medo de ficar uma coisa muito grande, sabe? O que vocês acham? Acho que é melhor explicando, não explicando cada um. Sim. Aí. Tá bom. Ou então, sobre isso daí, Ório, a gente na comunicação social, a gente tem alguns princípios, e eu falo princípios específicos da comunicação social espírita. Então, o primeiro deles, a Marina até já tinha falado, de forma assim, meio que sem querer, mas ela falou. E esse princípio é o primeiro de todos, que é o seguinte: toda ação de comunicação social espírita, independente da sua forma de expressão e do público a que se destina, deve refletir o amor e a verdade que estão contidos na doutrina espírita. Então, olha que bacana, esse primeiro princípio: independente da forma de expressão e do público, tudo que você fizer na comunicação social espírita tem que refletir o amor e a verdade da doutrina. Aí eu brincava com o pessoal, falei, gente, e para você conhecer o amor e a verdade da doutrina espírita, você precisa o quê? Você precisa estudar a doutrina espírita, né? Então, se você quer trabalhar com comunicação social espírita, se você quer fazer, eu acho que o primeiro princípio não é você saber, assim, a primeira coisa não é você aprender a fazer um cartaz, ou produzir um vídeo, ou fazer um podcast. Não é isso. A primeira coisa que você tem que fazer é aprender
sobre a doutrina espírita. Porque você vai estar comunicando a doutrina espírita. E aí a gente vai saber o que é... Porque a gente vai ver, pessoal, quando a gente começa a trabalhar, também ver isso, que tem algumas ações de comunicação que podem confundir o público. Então, às vezes, quando eu estou falando para o público espírita, a gente já tem um entendimento de alguma coisa. E, às vezes, para um público externo, não. Então, por exemplo, eu vou só dar um exemplo. A gente estava fazendo uma ação de comunicação que a gente ia utilizar a palavra mestre. Eu vou ser bem sucinto, assim, para resumir a história. Mas quando a gente fala de mestre, a gente sabe que é mestre Jesus, que a gente está fazendo dentro de um contexto de Jesus ser o mestre. Até porque foi o título que ele aceitou, né? Foi a atribuição que ele aceitou, conforme está no Evangelho. Só que, para algumas pessoas que não são espíritos, aquilo pode soar como mestre leonês, que é dos nomes, dos títulos, né, que o Kardec é conhecido. Então, às vezes, uma palavra, dependendo do contexto, pode ter um significado diferente. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E por que eu estou falando isso? Porque as pessoas, às vezes, podem achar que alguma coisa é espírita, mesmo não sendo. A gente a gente teve até um caso recente, né, na história aqui do estado de Goiás, que foi com a questão do João de Deus. Muitas pessoas achavam que ele era espírita. E aí a gente precisa fazer uma ação de esclarecimento, né? Enfim, então esse é o primeiro princípio. Eu vou falar mais rapidinho os outros aqui, né? Em todas as situações, o 2, em todas as situações, a mensagem deve ser dirigida no rumo do entendimento fraternal, visando dialogar, informar, orientar, mas também projetar uma imagem favorável e positiva do espiritismo. Então, é aquilo que o Oris tinha falado, né? Tem alguma forma de fazer isso? Tá aí uma das formas. É sempre no entendimento fraternal, é sempre no diálogo, sempre na informação. Então, assim, a gente nunca usa aquelas frases apelativas, sabe? E que a gente poderia chamar atenção, causar burburinho, esse tipo de coisa. Então, assim, pela forma de comunicar, você já pode dizer se aquilo é espírita ou não. Ou pelo menos que deveria ser espírita ou não, né? Porque a forma de comunicar, se for espalhafatosa, se for aquela forma apelativa, né? Isso não é do espiritismo. O espiritismo tem aquela coisa da parcimônia, vamos dizer assim, de um estado de tranquilidade para informar, para esclarecer, sem querer atrair pelo sensacionalismo. Entende? Uhum. O terceiro princípio é, independente do grau de informação e persuasão que a mensagem apresente, ela se deve revestir de equilíbrio e harmonia, visando contribuir efetivamente para esclarecer, consolar e orientar. Então, esse terceiro princípio é uma extensão do segundo que eu acabei de falar. Então, é o seguinte, se a sua mensagem não esclarece, não consola e não orienta, para que fazer? Entenderam? Então, pelo menos, você tem 3 verbos nesse princípio: esclarecer, consolar e orientar. Se não atende nenhum desses 3, repense aquela ação de comunicação. O quarto princípio é: a comunicação social espírita deve sempre refletir uma postura dialógica e expositiva, e nunca impositiva, respeitando-se tanto o princípio de liberdade que a doutrina preconiza, como também o público a que se destina, que tem faixas de interesse e motivação que não podem ser violentadas. Isso daqui, pessoal, é o seguinte: nós respeitamos o pensamento dos outros, nós respeitamos como cada um pensa. Nós vamos sempre defender ideias, mas nós nunca vamos atacar pessoas ou atacar ideias das pessoas. Então, assim, a gente sempre tenta colocar uma postura do seguinte: olha, eu não estou aqui para desmerecer o pensamento do outro. Eu estou aqui só para falar do meu, esclarecer o meu. O meu é assim. Essa é a forma que a doutrina espírita pensa. Então, esses dias a gente até viu uma situação que era um programa de TV
que queria colocar expositores de diferentes religiões para esclarecer algum assunto. Até aí tudo bem, acho até interessante esse contexto, né? Só que, na verdade, tinha ali uma ideia de que seriam versos, de que seria quem explicaria melhor aquela situação. E não é por aí. Entende? A gente não está aqui para confrontar nenhuma outra forma de pensamento. Nós somos livres para pensar o que quisermos. Isso, inclusive, é um princípio da doutrina. Nós não lançamos anátema, nós não lançamos julgamento contra quem pensa diferente de nós. Então, como é que eu vou fazer uma ação de comunicação que eu possa, eventualmente, estar infringindo esse princípio? Que eu possa estar denegrindo o pensamento de alguém ou inferiorizando alguém por pensar diferente de mim. Esse é o quarto princípio. O quinto princípio é: toda ação de comunicação deve caracterizar-se pelo propósito prioritário de promover a doutrina espírita, sua mensagem, seus princípios e benefícios, sem a preocupação de destaque para a pessoa que a promove. Esse daqui é bastante interessante, porque a gente vê muito isso. Está acontecendo, principalmente agora, durante esse período da pandemia, né? Gente, é natural, a gente gosta de pessoas, a gente afiniza com pessoas, mas a gente sempre tem que lembrar que o importante é a mensagem, não o mensageiro. Para a gente não cair, às vezes, na idolatria, para a gente não descambar para um lado que não é legal, de que a gente dá o foco em quem está falando, de que o importante é quem vai apresentar e não o que será apresentado. Ai, sim, sobre essa questão, teve o curso, né, de comunicação da FEB, e aí a gente estava produzindo, assim, umas artes para divulgar uma palestra, assim, uma coisa de estudo mesmo, um exercício, não era nada. E aí caímos nessa questão de divulgar ou não a imagem do palestrante, ou fazer muita ênfase para o nome de quem está dando a palestra. Esse é um tema bem legal da gente pensar, assim, né, sobre essas diretrizes mesmo da comunicação e a importância de não dar essa ênfase muito grande para não cair nessa idolatria, igual ele falou mesmo. Essa questão é muito interessante, né? Porque, querendo ou não, as pessoas são atraídas por outras pessoas. Isso é natural. Isso é natural. A gente, se você tem alguém que tem algum conhecimento, que trabalha em alguma área de interesse que você gosta, eu não estou falando só do espiritismo, né? A gente naturalmente tende a procurar aquela pessoa pelo conhecimento que ela tem, ou pela habilidade que ela tem, que a gente quer aprender, né? Então, por exemplo, todo mundo tem uma história assim de ter algum professor preferido, né? Todo mundo se lembra de ter tido algum professor, pode ser da escola ou não, da universidade, não sei. Mas todo mundo tem uma história. Aquele professor me marcou por isso, tal. Por quê? Porque são experiências de vida. Lembra, gente, que Jesus não deixou nada escrito. Absolutamente nada. Como que Jesus trouxe o Evangelho? O Evangelho é a vida de Jesus. Né? Então, assim, ele ensinava pelo exemplo. Então, eu acho que é muito mais importante a gente ir por esse caminho, por essa linha. Não importa se a gente vai, assim, eu penso que, assim, o enfoque não pode estar no palestrante ou em quem está produzindo o conteúdo. Mas não é problema você divulgar, mostrar o palestrante ou colocar ele ali, especificar quem está falando. Eu acho que é até até ser uma forma de gentileza, né? Você, olha, essa pessoa aqui é que vai falar para a gente hoje. Eu acho que isso é importante. Mas a gente não pode, às vezes, assim, igual a gente, por exemplo, às vezes você tem um grupo do Centro Espírita e fala assim, gente, olha, hoje vai ser aquela pessoa, então hoje vocês não podem faltar. Então, peraí, então nos outros dias podem? Porque nos outros dias... a forma como é feito, né, essa delicadeza. Isso.
Então fica parecendo assim, não, então nos outros dias podia faltar, mas hoje, como é essa pessoa aqui, então não pode, né? Sim. Até, Já passamos muito por alguém isso quer na comentar mais mocidade. aí sobre os princípios? Se alguém quiser falar dos outros princípios também? Marcelo, estava falando? Vocês estão me escutando bem? Sim. Eu só adicionaria um outro ponto, né? Além dessa questão dessa preocupação com os personalismos, a comunicação social espírita, ela é cheia de desafios. Isso a gente não pode negar. Para quem tem interesse de ir por esse caminho do trabalho espírita, é interessante já ir entendendo. E os desafios que eu tô falando na questão de preocupação estética, enfim, são desafios também, né? Você tem que ter uma estética bacana, inclusive é uma das diretrizes do próprio documento da FEB, né? É vinculada à função militar. Mas os desafios que eu tô justamente essa questão de você entender como que eu vou comunicar tal assunto ou uma palestra, por exemplo, principalmente no contexto social que a gente está vivendo, né, que tem muitas questões sendo debatidas e discutidas. E o espiritismo, ele tem alguns posicionamentos, né? Por exemplo, questões delicadas como o aborto. O espiritismo, ele tem um posicionamento sobre o aborto, mas como é que você vai apresentar isso para as pessoas? Justamente porque para existir esse posicionamento que você tem na doutrina espírita sobre aborto, existe uma série de outros ensinamentos que você entende antes, que é a questão da vida ser algo que não tem, que o homem não pode decidir se alguém tem que viver ou não, isso é algo muito acima de nós, enfim, existe uma série de outros princípios para você entender como a gente se posiciona em relação ao aborto. Mas aí como é que você vai apresentar isso? Então é justamente tem uma questão muito de saber usar as palavras, saber usar até as imagens, inclusive, e sempre trazer a função consoladora que tem o espiritismo. Inclusive, essa é uma das diretrizes, né? Toda comunicação espírita, ela tem que trazer esse caráter consolador do espiritismo, porque é isso que ele está se propondo, não apontar. Então, ao trazer assuntos delicados também, ter essa preocupação. E eu percebo que muitas das vezes os próprios centros, as mocidades, enfim, as instituições espíritas, elas tendem a deixar um pouquinho desses assuntos, porque justamente é complicado mesmo falar sobre. Mas é algo que a gente tem que pensar também, né? A gente tem que conversar com a sociedade. Então, como a gente vai fazer isso? Olha, isso daí é o Marcelo agora, né? Agora eu tô certo. Marcelo, o que você falou é perfeito, é o que a gente leu até ali naquele princípio 3, né? Tem que esclarecer, consolar e orientar. Mas, por exemplo, se você tem algum ente querido que cometeu suicídio, por exemplo, como é que você vai tocar esse assunto de forma esclarecedora, consoladora e orientadora? Isso é um tema muito sensível, muito delicado. Se às vezes a pessoa está ali assistindo uma palestra e ela praticou um aborto, e ali você tem lá um palestrante que está lá crucificando a pessoa que cometeu um aborto. Você acha que ela vai sair daquela palestra? Exatamente, esse que é o desafio. Você acha que ela vai sair daquela palestra consolada? Ou vai sair daquela palestra pior do que quando ela entrou? Então, o que eu vejo é o seguinte, às vezes, Marcelo, a gente fica na parte do esclarecimento doutrinário, mas não chega na consolação. Porque, de fato, a doutrina espírita fala que a vida, a lei da vida, ela é uma lei que a gente não pode transgredir. Que só Deus sabe a hora do nosso retorno. Ok, a gente sabe disso. E a gente sabe que
também, a própria doutrina também fala que quando uma pessoa comete suicídio, ela normalmente passa por uma situação muito complicada no plano espiritual, ok? A doutrina espírita também fala isso e explica, né? Os próprios espíritos vêm trazer as comunicações para Kardec explicando as situações pós-suicídio. Só que essa é a parte do esclarecimento. Agora a gente precisa fazer a parte da consolação. Qual que é a parte da consolação? É explicar que o espírito, quando a pessoa comete suicídio, ela não está querendo acabar com a vida. Ela está querendo acabar com a dor. E que nós, para cada pessoa que comete um suicídio, nós somos parcialmente responsáveis. De alguma forma, indiretamente. Porque nós podemos contribuir para amenizar a dor de alguém. E todo espírito que passa por essa situação, ele não está desamparado. Ele não está desamparado. Porque parece que assim, acabou e ele vai ficar ali sofrendo. Não. O próprio espírito que traz a comunicação do suicídio, ele fala, olha, eu sofri, mas eu recebi muita ajuda. Hoje eu estou aqui dando essa comunicação para você. Então, quando o palestrante vai falar, ele fala, olha, gente, leia essa comunicação lá no Céu e o Inferno, leia essa explicação lá no Livro dos Espíritos, porque a gente tem que ir além do esclarecimento, a gente tem que mostrar que a lei de Deus, a lei natural, ela é amor em vibração. Então, ela não pode simplesmente gerar uma situação de sofrimento sem fim, ou de uma situação de que aquilo não entendem? A gente tem que ir além do esclarecimento, a gente tem que consolar, tem que orientar. Então, esses temas sensíveis que a gente fala, muitas vezes a pessoa lê e fala só a parte do esclarecimento, mas esquece de falar a outra parte, que é a parte da consolação. É isso que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de comunicar, né? Principalmente esses temas mais sensíveis. Sim, Douglas, eu concordo com você 100%. Eu diria que um bom caminho é justamente quando você vai falar sobre um assunto assim, que a gente sabe que é socialmente sensível, justamente dar uma ênfase muito maior na parte do consolo, né? Que é algo muito importante para a comunicação espírita. Então é justamente não apenas apontar algo que é mais, vamos dizer assim, de mostrar o que acontece de fato, mas também lembrar que nada está posto. O Espiritismo não é uma doutrina que vai dizer que acabou, que você não pode mais errar. Não existe essa dimensão de pecado que, por mais que a gente venha de uma cultura que entenda um erro como um pecado, a gente tem que, como comunicadores espíritas, justamente esclarecer que existem erros, mas nada está posto no sentido de que acabou, daqui não tem como fazer mais nada. Não é assim que a gente entende como é que funcionam as situações. Então, justamente, levar mais para essa questão do consolo, de mostrar que o amor de Deus é infinito, 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 e que nós estamos só no comecinho da nossa trajetória evolutiva. Então, não somente. E também eu acho importante colocar estes desvios que os espíritos podem cometer, como o suicídio, por exemplo, como aborto, por exemplo, como de uma trajetória espiritual. Nós não estamos aqui agora encarnados e nós não sabemos o que aconteceu em outras existências, e também não sabemos o que a gente pode fazer em outras ou nessa própria. Então, tirar esse véu do julgamento, né? E também desconstruir essa questão do pecado que existe na nossa cultura e trazer essa questão do amor de Deus mesmo. Eu acho que se a gente traz essa questão do amor infinito de Deus pelos espíritos, a gente consegue construir ainda que de forma desafiadora mas a gente consegue comunicar sobre esses assuntos. Perfeito, né? Até porque como é que Jesus chamou o espiritismo? Terceiro Qual é o nome? Exatamente. Consolador prometido.
Não, e é muito importante sempre frisar essa parte da consolação, porque essa questão que você falou aí da comunicação, ela serve para basicamente tudo, né? Palestra, curso, sempre na doutrina espírita é interessante ter esse caráter consolador. Quando eu descobri, tipo assim, quando me falaram isso, eu parei para pensar e pelo menos em palestras, principalmente as que eu vejo nos meus centros, em outros centros, essa parte consoladora sempre é meio que deixada de escanteio, sabe? O pessoal sempre foca muito na parte doutrinária, na questão dos ensinamentos, mas esquecem dessa parte consoladora. E como vocês muito bem colocaram, quando você vai assistir uma palestra que vai falar sobre temas mais sensíveis, eu sempre ficava me questionando, tipo, beleza, a pessoa acabou de me jogar 1 milhão de informações de como que é as consequências disso lá no plano espiritual, mas sempre falta essa parte consolar mesmo, de como o Marcelo muito bem colocou, tipo, não é porque você errou que você não tem uma chance nova para recomeçar, sabe? Sempre é uma coisa que eu sinto muita falta nas palestras, porque eu acho que não é algo tão conhecido, digamos assim, por grande parte dos comunicadores espíritas, sabe? Essa importância da porção consoladora do espiritismo. Interessante demais isso. E não tem nem o que falar, né? Todo mundo já esgotou o assunto. E Douglas, você parou, foi no 5, né? Isso. Pode continuar para nós. Pode seguir? Pode. Bom, o 6 é bastante interessante. A seleção dos veículos de comunicação, bem como a forma de utilizá-los, deve observar os aspectos éticos, legais e técnicos para refletir em qualidade e natureza o mesmo nível elevado dos objetivos colimados. Olha que interessante, gente. Toda vez que você faz uma ação de comunicação, e principalmente pensando assim na comunicação social espírita, você está automaticamente imerso em 3 aspectos. O aspecto técnico, o aspecto legal, nós estamos falando aqui de lei, e o aspecto ético. Então, o aspecto técnico eu acho que é mais tranquilo, né? Aquilo que a gente já comentou bastante. O aspecto legal é que muitas vezes não, toda vez que você faz uma ação de comunicação, ela tem que estar dentro de princípios, ela tem que respeitar a legislação. E eu estou falando por quê? Porque dependendo da ação de comunicação que você fizer, você pode ter uma responsabilização civil e até penal. Então, vamos falar um exemplo que aconteceu muito, e ainda tem acontecido desde o ano passado e agora. É a questão dos direitos autorais. A gente não pode deixar de lado essa preocupação com os direitos autorais, porque isso pode ter uma repercussão civil, inclusive, dentro da nossa casa espírita, dentro da nossa mocidade, dentro da nossa federativa. Então, isso é uma coisa muito preocupante, uma coisa que a gente não pode simplesmente falar assim, não, vou pegar a música de tal pessoa aqui, vou jogar aqui no meu vídeo e tá tudo certo. Não é assim. E outra coisa, o conteúdo que a gente fala, principalmente questão de lives, né? A grande preocupação é o ao vivo, que não dá para editar. Porque dependendo do que você fala, você pode gerar até uma responsabilização por dano moral, por exemplo. Entendem? Então tem que tomar muito cuidado com isso. E o aspecto ético, né? É aquilo que a gente comentou, esse ético, ele deságua ele vem dos outros 5 princípios que a gente leu, né? Mas ele está inserido ali junto. O moral e ético é aquilo que a gente, por mais que uma coisa seja legal, ou seja, eu não estou legalmente impedido de fazê-la, às vezes eu não quero falar daquilo, porque eu acho que aquilo não é legal, não vai esclarecer, consolar e orientar, entende? Sim, é muito delicada essa questão, né? Eu acho que também em relação a, você falou músicas, imagens,
tudo que a gente for usar na questão legal e também entra, né, nessa questão ética, assim, sempre pensar se isso realmente condiz com a doutrina, representa a doutrina, né? Muitas vezes trazer músicas, sei lá, memes, coisas de fora, porque isso no jovem é muito mais presente, né? Para trazer representação, coisas da realidade deles, né? A gente tem que ter esse filtro para saber se realmente condiz ou não com a doutrina, representa a doutrina, né? Perfeito, Dani. Perfeito. Vou dar um exemplo. Vocês já imaginaram a doutrina espírita sendo comunicada para o público através de humor negro? Nunca, não nossa. Cabe. Muito errado. Não cabe. Não cabe, né? Não cabe. Mas a gente já teve... Infelizmente, a gente viu uma ação de comunicação dessa, sabe? Então, assim, eu acho que não cabe. Por mais que talvez não seja ilegal, aquilo não é ético, não é desrespeita todos os outros princípios que a gente comentou, né? Vamos ter uma preocupação também em relação, como já foi falado, a direito de uso de imagens de pessoas. Quando você vai, por exemplo, falar de alguma personalidade mais famosa também, ter essa preocupação. Sim. Hoje, por exemplo, todos os conteúdos que a gente está produzindo na FEEGO hoje, a gente pega autorização de direito de uso de imagem, voz e performance, ou seja, a voz, a imagem e a apresentação, se for o caso, né? E agora a gente também está com outro projeto, a gente está divulgando, fazendo a retransmissão de palestras, né, de algumas casas espíritas. Então a gente quer que as casas espíritas nos ajudem a fazer, a colocar aquilo em common, como é que chama? Creative Commons, que é como se fosse assim, uma forma de colocar aquilo livre para o público utilizar e consumir. Poder divulgar, poder compartilhar, entende? Porque ainda tem uma certa insegurança. Hoje a gente fala na doutrina espírita que a gente tem que divulgar a doutrina espírita, ok. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que é material de propriedade intelectual. Vou dar um exemplo que aconteceu também recente. A gente começou a receber muitos vídeos, muitos compartilhamentos no WhatsApp, nas redes sociais, do filme do Divaldo Franco, que foi o Mensageiro da Paz, né? O que acontece? Aquele vídeo, alguém pegou aquele vídeo, fez uma gravação de tela e compartilhou no YouTube. Entendeu? Até tirarem do ar aquilo lá, ficou rodando muito tempo. E aí as pessoas compartilhavam tudo. Eu falava, gente, não compartilha isso, tal. Aí a pessoa, mas está no YouTube. Gente, isso é uma coisa que tem que ficar muito claro. Não é porque está no YouTube que aquilo é de domínio público, de forma alguma. Imagina que você tem uma gravação do seu celular foi roubado ou foi extraviado. Alguém pega aquela gravação do seu celular e coloca no YouTube. Você vai achar aquilo legal? Dependendo do conteúdo, pode te expor, pode ter alguma coisa que não seja legal. A mesma coisa com bens que são protegidos por direitos autorais. Você não pode fazer aquilo, ainda que seja visando a divulgação da doutrina, mas, gente, lembra, dai a César o que é de César. A gente tem que respeitar as nossas leis, a nossa legislação. A gente quer divulgar a doutrina, mas a gente quer fazer de forma correta. Até porque, se uma produtora ela investiu o capital dela, investiu o dinheiro dela para produzir um filme, é claro que ela quer explorar aquilo da forma dela. Entende? Tudo bem. Ela não vai fazer aquilo de graça. A gente entende isso. Mas o fato dela estar fazendo já está contribuindo para a doutrina espírita. Entendem? Então, assim, eu sei que é uma questão muito... Eu já fui muito criticado por essa posição, sabe? Mas... Não, gente, olha, não é que eu sou... A minha posição é a seguinte, a gente tem que divulgar a doutrina espírita, sim, mas tem que fazer isso respeitando as leis, as normas, as regras, porque senão a gente está
Quer dizer, então, que para divulgar a doutrina espírita eu posso passar por cima de tudo? Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que fazer dentro da lei, dentro da legalidade, dentro da forma correta. E até na questão de próprios eventos espíritas mesmo, não falando apenas de personalidades conhecidas, mas, por exemplo, de quem participa ali do evento, como jovens, por exemplo, a gente sempre tem que ter a preocupação de colocar lá no ato da inscrição um termo de autorização de uso de imagem, porque a gente não pode divulgar nenhum tipo de foto de um jovem sem a autorização prévia dele e dos pais, justamente por serem menores de idade. Então são muitos detalhes técnicos também que a gente tem que se ater para não ter problemas legais. Com certeza, com certeza. Na questão da juventude, eu ainda penso, você falou muito bem, essa questão, inclusive, de você, como tem menor de idade, precisa dessa autorização dos pais, né, dos responsáveis legais, né? E é bastante complexa essa questão, mas eu acho que ela não pode ser negligenciada, sob pena de a gente, querendo fazer uma coisa boa, tá denegrindo o movimento espírita. Entende? Sim. Teve também uma questão que a gente passou na construção de um evento, a Marina vai lembrar disso. Até quando você vai escolher o nome de um evento, de uma ação espírita, você tem que se ater a esses cuidados legais, porque a gente escolheu um nome para um evento espírita e já havia um evento religioso, mas que não era espírita, com o mesmo nome. E aconteceu nas redes sociais, a gente divulgou, né, esse evento e virem as pessoas reclamando e até atacando, falando assim que a gente ia ser processado porque a gente estava usando o nome deles. Olha, interessante. Então, são muitos detalhes que a gente tem que tomar cuidado mesmo. Certamente. Existe patente para esse tipo de coisa, né? A gente não tinha esse conhecimento. Certamente, certamente. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não, pode seguir. Então vamos para o 7º princípio de comunicação. A forma de apresentação da mensagem deve primar pela simplicidade, isentando-se de qualquer conotação sensacionalista. Não obstante, deva ser atualizada e dinâmica. Então, acho que a gente já falou sobre isso, né? Não ter aquela conotação sensacionalista, né? De utilizar conceitos espíritas para chamar atenção de uma forma assim que gere aquela curiosidade, vamos dizer, aquela curiosidade assim não legal, vamos dizer assim, que não é o que atrai para permanecer, é o que atrai para ir lá ver o que está acontecendo e não prestar muita atenção depois, né? Mas eu acho que o grande legal desse princípio aqui a mensagem deve primar pela simplicidade. Então, uma coisa que eu acho bacana assim dos jovens, que eu vejo na mocidade também, era assim, de vocês falarem na linguagem do público mesmo. E às vezes a gente via assim, gente, se você utilizar uma linguagem que o público utiliza, você está comunicando com ele. Gente, a linguagem tem que ser simples, a mensagem tem que chegar. Na comunicação, o que importa não é como eu mando a mensagem, mas é a forma como quem recebe entende. Então, não adianta nada eu chegar para um público de mocidade e pegar e ficar lendo um tratado sobre um assunto de uma forma tediosa, utilizando aquele vocabulário rebuscado. Isso não atrai, isso não prende. Tanto é que a FEB, vocês estão vendo, a FEB está fazendo várias traduções das obras de Kardec mais recentes. Tem essa agora do Evandro Noleto, que ela tem uma linguagem muito mais palatável do que a do Guidão Ribeiro.
que foi feita ali no final do século XIX, né? Que usava, assim, altas mesóclises. Eu lembro de uma que eu até comentei no trabalho. Falei, gente, dar-se-vos-á. Achei tão lindo, tão bonito. Dar-se-vos-á. Então, assim, é legal para o conhecimento de português, mas se aquilo virar um empecilho para a mensagem chegar, não vale a pena. A gente pode mudar, a gente pode atualizar. Sim, eu acho muito legal, assim, como essa questão da linguagem também, e junto com ações simples, assim, sabe? Cores que os jovens vão se identificar mais, ilustrações que vão aproximar, são coisas, assim, simples que podem trazer a arte, né? O produto como um todo muito mais próximo do público, assim. Realmente é o simples, o básico que vai fazer um bom material. Sim. E uma coisa bacana que, também desse princípio é que a comunicação tem que ser atualizada e dinâmica. Eu vou perguntar para vocês, porque eu não tenho muito conhecimento dessa área, mas qual é, eu pergunto para vocês, qual é o nível de utilização do jovem hoje no Facebook? Nossa, zero. Quase zero. Zero, Só né? para poder logar nos outros sites. Exatamente. Eu tenho... meu afilhado falou assim, gente, quem usa Facebook hoje em dia? Só velho. Aí eu falei, poxa, cara, tô me sentindo velho agora. Porque a gente sabe que, assim, vem uma rede social nova e aí os usuários começam a se interessar por ela, vão vendo se é legal, se não é. Daí a pouco começam a migrar. Isso é natural. Esse movimento é natural. Então a gente precisa fazer essa movimentação junto. Entende? A gente não adianta. Gente, meu público não está no Facebook. Para que eu vou fazer ação no Facebook? Tá todo mundo indo pro Clubhouse. O que é esse Clubhouse? Vamos lá ver. Será que isso aqui é interessante para o jovem? Será que não é? É isso que a gente tem que pensar. A gente tem que se atualizar também. A gente precisa conhecer as ferramentas, precisa conhecer onde o público está. E agora com a pandemia, né, com o contexto da pandemia, tá muito mais rápido tudo isso, essas transformações, essas dinâmicas e mudanças de um aplicativo para o outro, ou então descobrindo um novo aplicativo. Então a gente tem que estar sempre tentando inovar e descobrir aonde está o jovem mesmo, porque é muito rápido que essas mudanças vão acontecendo. Muito rápido. Falta um, né, princípio. Acho que o mais importante. Falta o último, Bom, e o oitavo, né, o último desses princípios, é diante de uma proposta de trabalho da comunicação social espírita, analisar a oportunidade da sua realização, pois a despeito do valor que ela apresente, muitas vezes o momento pode não ser o mais adequado à sua concretização, ou se mostrar incompatível com os interesses gerais da tarefa que se pretende realizar. Esse princípio aqui é basicamente o seguinte: nem toda ação de comunicação convém. Por mais que ela seja boa, bem intencionada, às vezes ela não convém. Vou dar um exemplo muito simples para vocês. Vocês imaginam no meio do ano passado, por exemplo, no auge ali da pandemia, vocês já imaginaram fazer uma semana espírita presencial? Seria uma ação de comunicação legal? Por mais que a ideia seja boa, bom, beleza, vamos fazer uma semana espírita. Presencial? Não dá, nós estamos no meio de uma pandemia. Então a gente precisa reconfigurar essa ação de comunicação. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o nosso Congresso Espírita desse ano, né? Que foi o primeiro congresso em foi o 37º, 37 anos de congresso, foi o primeiro que foi virtual, 100% virtual. Então basicamente isso aí.
É legal porque, tipo, Desculpa. nada não. Nos congressos anteriores, já havia essa transmissão, né? Online. Inclusive, meus pais já assistiram várias vezes online e tal. Mas esse ano foi mesmo a gente já fazendo transmissões, né? Foi um desafio muito grande de fazer 100% online. E eu fiquei olhando assim, pelo menos na parte da juventude, gente, é muito diferente, a gente tem que reelaborar todo um evento de novo, do zero. Então é muito interessante. Foi super desafiador mesmo. Desde divulgação, preparo com reuniões virtuais, até pra gente aqui, né, da comunicação durante o evento fazer os registros, foi algo totalmente inédito, né? Sim. Que eu lembro Porque que a gente no tirava contexto foto, normal, né? E como vai tirar exatamente. foto de uma sala online, assim? Registrar as Sim, as pessoas fotos de mesmo. evento, as fotos de evento são das coisas mais esperadas pelos jovens, porque elas captam, né, momentos muito específicos, de muito valor para eles que estão ali vivendo a enfim, da amizade. E aí, quando a gente solta as fotos, o jovem ele se enxerga no evento como parte daquela coisa, né? E aí o vídeo no final só fecha tudo isso. E esse ano a gente não pôde fazer isso. Era realmente print das salas virtuais. Então tirou um pouco dessa que o Congresso tem. Mas eu achei incrível, assim, o Além de resultado tudo, a gente final. Eu acho saber que trabalhar com isso, que a gente realmente não sabia. assim, Não, a mas pelo que gente a gente soube tinha se foi incrível. reinventar muito bem para fazer um material, assim, que realmente conseguiu transmitir um pouco de como foi a experiência, né? Que cada um sentiu ali nas salas e tal. Eu acho que com o que a gente tinha em mãos, saiu um resultado, assim, bem surpreendente. Eu também acho. Inclusive o vídeo, eu me emocionei com o vídeo. Foi muito, muito. Trouxe a nostalgia, né? Que a gente É. tem nos eventos. E agora, para a gente passar para uma parte mais aleatória, uma parte mais divertida, é um momento que a gente vai fazer o seguinte: eu e o Orion vão fazer perguntas para vocês e vai ser assim, bate e volta, sabe? A gente pergunta, vocês respondem rápido, assim, sem pensar muito. E não é Uma só sim ou palavra. não. Não é só uma palavra, não. Nem só sim ou não. Então não funciona assim não, hein? Eu quero que vocês expliquem, né? Mas de forma rápida, assim. Aí, se vocês quiserem fazer uma ordenzinha, tipo, ordem alfabética para responder e tal, pra gente fazer bem dinâmico, certo? Pode ser, vai eu, Douglas e Marcelo. Então tá bom, eu vou começar, vou fazer a primeira pergunta, depois o Orion toca. Qual foi a pior bola fora que vocês deram dentro da casa espírita? Tipo, a pior vergonha. Meu Deus, a pior vergonha. Difícil. Nossa, Dani, parecendo que sim, foram tantas. Não, na verdade, não. Ai, eu acho assim, não é uma vergonha, mas eu acho que foi quando eu comecei a dar aula, assim, na mocidade, eu estava bem tensa, né, ainda, então eu dei uma embananada e foi a maior vergonha que eu me lembro, assim. Não consegui. E aí, Douglas, conseguiu pensar? Ai, vai ser um de cada vez? Tá. Assim, foram tantas que eu não me lembro assim de uma extraordinária, não, mas talvez foi quando eu morava em São Paulo ainda e aí, aí eu cheguei atrasado na palestra pública, né? E na época não tava assim, tava só como frequentador mesmo do centro espírita, né? E aí tinha um senhorzinho lá na portaria, né?
da palestra, o portão já tinha fechado, né? Aí eu falei para ele, moço, a palestra agora, tal. Aí ele falou, mas já fechou. Aí eu falei assim, será que não dá para eu entrar ainda, tal? Aí ele falou, olha, infelizmente não. Falei, eu já estava bem atrasado mesmo, sabe? Não tiro, não. Eu falei, não, foi São Paulo, um trânsito maluco. Aí eu falei assim, nossa, mas não dá para quebrar essa, não? Aí ele falou, não tem jeito não, tal. Eu falei assim, então tá bom. Então, bom, se é da forma aqui, né? Se é as regras, beleza. Aí fui embora para casa, tal, pensando assim, gente, mas não, achei que o senhor lá da portaria, ele não foi legal comigo, né? Fiquei assim. Depois eu fui descobrir que ele era o presidente da casa. Nossa! Aí eu falei assim, não, tá bom, tomei um puxão de orelha do presidente da casa, nunca mais cheguei atrasado. Tá certo. A gente tentando ali o famoso jeitinho brasileiro, né? Não deu certo. Não foi. Quebra essa pra mim, não. Isso aí tá certo. Aí, ó, foi uma boa lição que eu tive ali naquele dia. Marcelo? Eu não vou lembrar de uma situação assim muito específica, mas de todas, cara, simplesmente nunca levem suas questões pessoais para dentro de um centro espírita. Uma vez, aí na mocidade a gente tinha meio que esse costume, né, de falar nossas questões pessoais ali, enfim. Aí teve uma vez que alguns dos diretores do centro tiveram que intervir no sentido de apaziguar a situação, e aí acabou que da mesma forma eu me exaltei, enfim. É a maior vergonha que eu tenho, assim, de ter passado no centro espírita. Foi horrível, não façam isso. Nossa, essa do Douglas me lembrou uma que eu tava fazendo um trabalho prático e aí chegou uma pessoa lá que eu não conhecia, aí eu comecei a recepcionar ela, explicar tudo como funcionava o trabalho, o que a gente fazia. Enfim, fiz o tour total para ela. E aí depois eu fui descobrir que ela era a coordenadora do trabalho. E eu era novata ali. Mas assim, passei no teste ali, né? Maravilhoso. Bom, Marina, eu vou deixar uma dessas perguntas por último, acho que você vai saber qual que é. Mas agora eu quero saber de vocês, essa é bem simplesinha, qual foi o primeiro livro espírita que vocês leram? Aí, assim, quando era criança, eu lia aqueles mais infantilzinho, né? Não vou lembrar, assim, mais das historinhas. Mas eu acho que foi o Evangelho, assim, que eu, sei lá, tinha uns 13, 14 anos. E foi o primeiro que eu falei assim, vou ler, vou aprender, assim, totalmente diferente, né? Já tive que ler muitas outras vezes desde aquela primeira, mas é legal de lembrar, assim, não sei, da minha cabeça naquela época, de como eu absorvia o que estava escrito ali, então, quanto é diferente, né? Nossa capacidade vai mudando. Né? Nossa, queria eu começar lendo o Evangelho, assim. Exatamente, eu tô pensando nisso. Super culta. O meu foi, como eu falei para vocês, não era espírita, mas eu estava no meio da faculdade. E aí, numa dessas férias de faculdade, tá, eu tinha voltado para Minas, que eu morei em Brasília, fiz faculdade em Brasília, voltei para Minas, que é meu estado. E aí eu achei um livro na prateleira da minha mãe. Minha mãe já era espírita, mas ela foi todo um processo familiar, tudo. Eu já tinha simpatia, tudo. Lá nos meus pais a gente sempre fez o evangelho no lar, mesmo antes de sermos espíritas. Então depois a gente só atualizou. Mas a minha mãe tinha um livrinho que chama O que é o Espiritismo? Não é o do Kardec, é do Richard Simonetti. Um livrinho de 150 páginas. Não vou falar a minha idade, não, mas isso foi em fevereiro de 2007.
Foi no carnaval. Você era adolescente. Eu tinha, sei lá, uns 22, 21, 22 anos. Eu li esse livro, assim, em 2 dias. Ali fez assim, sabe quando a cabeça, tipo, pum. Aí dali foi pro Livro dos Espíritos, aí depois nunca mais encontrei outra coisa que me satisfizesse, assim, em termos de filosofia, de questões existenciais da vida, como foi a doutrina espírita. Pessoal, então, vocês fizeram outra pergunta? Eu talvez me perdi aqui, que eu fui ali no banheiro rapidinho. Qual foi o Desculpa. primeiro livro espírita que você leu? Cara, essa é meio complicada. Mas também foi um do Simonetti, mas eu não vou lembrar se era esse aí. Era um que ele explicava para quem é leigo, que não entendia nada do espiritismo. Eu não me lembro o nome dele, mas é do Simonetti também. Talvez seja até o mesmo. Nossa, o que eu li era bem esse aí mesmo, Marcelo. Olha. Não, eu amo que, tipo assim, a Dani, que é espírita de berço, começou lá com o evangelho e os outros, o que é o espiritismo. Eu amo essa diferença, porque comigo também foi bem desse jeito, eu não sou de berço espírita. Mas o meu pai também, ele era sempre assim, nossa, evangelho 100%. E eu lembro que a minha mãe já gostava muito de ler, tipo, Zíbia, Gasparetto, sabe? Esses romances, Sim, minha assim. mãe também. Então eu comecei lendo um pouco deles também. Lembro, assim, da minha adolescência, eu lia alguns, assim, mas eu ficava meio perturbada, sabe? E agora, nesse momento assim de crise, né? Eu quero saber de vocês qual é o desejo para o mundo pós-pandemia. Vixe, não pode ao ar isso. Eu só desejo. Eu desejo que, não sei, que as pessoas elas consigam absorver realmente, né, tudo que a gente está vivenciando agora, tantas dificuldades, tantas dores, que elas consigam entender isso como o que realmente está sendo, né, que é um processo de evolução, de aprendizado e que saibam valorizar toda essa dor mesmo que a gente está sentindo para nos lapidar. Então, que a gente consiga realmente sair melhores no sentido de experiência, de melhoramento, de valorizar o que realmente importa, de estar presente no momento. Acho que é isso. Assim, o mundo pós-pandemia é o mundo que a gente deseja mesmo sem pandemia, né? É o mundo das pessoas mais solidárias, mais amorosas, mais caridosas, mais humanas, mais integradas, mais unidas, né? Isso independente de pandemia ou não. Mas eu acho que, especificamente em relação à pandemia, que a gente possa valorizar o contato humano depois, porque a gente ficou tão privado disso e às vezes a gente esquece que às vezes um abraço ele fala mais do que 1 milhão de palavras. Então que a gente possa lembrar que esse contato físico, que a simples presença, estar do lado de alguém, é muito mais importante do que a gente imagina. O Orion vai fechar. Ah, não, o Marcelo vai falar pra gente o desejo. O Marcelo responder. É porque eu tô tão chocada. Silenciando o Marcelo ao vivo. Então, o mundo que eu espero pós-pandemia é um mundo menos individualista. Porque do meu ponto de vista, a pandemia ela traz a necessidade de pensar coletivamente. E sair, né, dessa situação é agindo coletivamente. Porque a própria vacina ela só
sentido, mercado, né, em larga escala. Então, o que a gente tem de solução, tanto contra o vírus em si, mas também socialmente, é agir coletivamente. E eu também gostaria, né, esperaria um mundo mais científico. Agora puxando pro meu gancho aqui, que confia mais na ciência, Mais né, essa área do valorização. conhecimento humano, que inclusive é uma das bases do... Eu acho que também tem essa questão, espiritualmente falando, de esperar um mundo mais científico, que pense dessa forma. Amém. Amém. Deu pra escutar? Deu Sim, demais. sim. Sim. E agora, para finalizar, eu quero saber de vocês o que faz vocês continuarem no trabalho espírita, né? O que motiva vocês a continuarem? Ai, meu Deus. Acho que principalmente, né, o que me motiva a continuar é tudo de benefício que isso me proporciona, de benefício, assim, mentalmente, espiritualmente, não só pensando, assim, que esse é uma obrigação minha e que eu preciso disso para evoluir, mas vai muito além, é o bem-estar que isso me proporciona, pessoas que trazem para minha vida, que me ajudam, que melhoram a minha vida, né? Pessoas que me inspiram e situações também que abrem portas, né? Para eu ter oportunidades de exercer realmente o que eu aprendo. Eu acho que assim, só tem benefícios, né? Poderia falar sobre várias coisas aqui, porque realmente só traz coisas boas e trabalhar, se sentir útil, sentir que está fazendo parte de algo maior, é realmente uma bênção. Eu também penso como a Dani. Acho que a transformação que o espiritismo faz, ele é uma coisa assim que não tem explicação, sabe? E eu penso que ele gera tanto esclarecimento, tanta consolação, que foi o que a gente falou tanto aqui hoje, né? Que se a gente puder levar essa mensagem de alguma forma para alguém, seja trabalhando no movimento espírita, seja dentro da nossa casa, seja dentro do nosso ambiente de trabalho, eu acho que isso daí já vai ser. Já é gratificante, sabe? Só de gente pensar no potencial transformador que ela tem para a sociedade, para todos nós, eu acho que já é um incentivo, né? A gente pensa assim, realmente que eu acho que todo mundo pode se beneficiar. A gente não precisa ser. Como é que eu vou dizer? Eu tô gaguejando demais, gente. Eu acho que desse assim. Esquece toda a frase que eu falei, vou começar de novo. Porque eu acho que saiu muito gaguejado isso. Corta a produção. Corta a produção. Olha, eu acho que realmente esse aspecto transformador do espiritismo, esse aspecto consolador, esclarecedor, isso daí suaviza muito o que a gente precisa passar enquanto espírito encarnado aqui num planeta de provas e expiações. A gente sabe disso tudo, mas eu acho que a mensagem do espiritismo, ela fortalece, ela nos dá assim uma base espiritual para a gente acreditar que as coisas vão que tá tudo bem, que tá tudo certo, que tá tudo nos planos de Deus. Isso é maravilhoso, isso é libertador, isso é assim, a gente quer levar essa mensagem para todo mundo, sabe? Eu acho que seria bom se todo mundo pudesse sentir
isso que a gente sente. E acho que o mais importante, que acho que a Dani comentou, né? É a gente lembrar que a gente não faz isso para o movimento espírita, para a casa espírita, para o nosso dirigente. A gente faz isso, a gente tem que fazer, lembrar que a causa é para Jesus. Porque senão, no primeiro desentendimento que eu tiver ali dentro da casa espírita, eu vou sair. Ou no primeiro desentendimento que eu tiver com fulano A, B ou C, eu vou parar. Ou se tem alguém que pensa diferente de mim, eu vou desanimar. Não é assim. Tem que lembrar que a causa, eu trabalho é para Jesus. Ou pelo menos quero me sentir assim. Eu não quero me sentir trabalhando para um movimento espírita. O movimento espírita é um caminho, é uma forma de eu trabalhar para Jesus. E não o contrário. Vocês me escutam bem? Pegando esse gancho que o Douglas levantou de desentendimento, eu acho que é interessante pensar por esse ponto, porque o trabalho espírita em si, ele nos ensina muito no processo e não tanto na finalidade que a gente quer alcançar. Então, nas próprias relações que você estabelece ali, tanto de amizade, tanto de inimizade que acontece em alguns momentos, é um processo de evolução pessoal mesmo. E se a gente tiver essa mentalidade, né, esse pensamento de que a gente está trabalhando em prol de algo maior, né, na construção da família universal que eu mencionei, a gente aure forças, mesmo em situações que a gente não esteja gostando muito, né, que como já falei, é muito desafiador. Eu levantei os desafios aqui da comunicação, mas em qualquer área do trabalho espírita vai ter desafios, e são desafios grandes, né? E não são à toa. Nós somos alocados nessas áreas específicas do trabalho espírita, não por acaso, né? Como nada é por acaso. Mas, para além disso, eu diria que o que eu tenho hoje de construção da minha vida, muito deve ao espiritismo. Tanto do ponto de vista pessoal mesmo, de interpretar as coisas, do ponto de vista da espiritualidade, mas também dá sentido à existência, né? A gente está construindo algo e está trabalhando em torno de algo. Então isso é o que me move, é essa consciência, sabe? E hoje, inclusive, eu trabalho profissionalmente em decorrência do que eu aprendi com o Espiritismo. Então isso é algo que eu nunca pensei que aconteceria, inclusive lá quando eu comecei um jovem de mocidade, né, com Instagram, enfim, não sabia de nada. Então olha como as coisas elas andam e progridem naturalmente. É algo muito incrível. A gente tem falado muito, assim, durante os episódios, as gravações, o quanto a gente cresceu com a doutrina espírita, principalmente como trabalhadores, né? E que às vezes os eventos que a gente faz, e eu trabalhei demais com a Dani, com o Marcelo, e a gente sabe que tem muitos problemas, que vão acontecer brigas, não porque não chega a esse ponto, mas vão acontecer inimizades e tal. E o tanto que a gente aprende com isso, que tanto no final a gente briga com a pessoa, a montagem do evento inteira, no final do evento é todo mundo chorando, abraçado. E é muito importante isso, da gente crescer como pessoas dentro do espiritismo. E o Marcelo falou dele hoje trabalhar profissionalmente, né, com a questão da comunicação. E eu mesmo me autoconheci muito trabalhando no espiritismo. Então, acho que talvez Esse projeto, né, de podcast que vai ficar bem legal. Tô muito feliz de fazer parte disso. Beijo para todo mundo. Me segue lá no Instagram, @DanisVale.
Pessoal, Divulgação pesada. eu também queria agradecer a vocês pelo convite, muito bacana. Isso é uma coisa que eu preciso fazer, é ter uma interação maior com a juventude, preciso conhecer mais o trabalho de vocês, e eu acho que a juventude tem um papel muito importante, porque nós estamos com dificuldade de trazer o jovem para dentro da casa espírita, para dentro do movimento espírita. E isso não é culpa a gente não tem um culpado para dizer, não é essa a intenção, mas eu acho que a gente precisa, talvez, eu não sei, a gente nunca sabe os planos de Deus, né? Mas eu fui entrar no movimento espírita depois, já adulto, né? E não sei, eu acho que se a gente tivesse... Eu queria ter tido a oportunidade de trabalhar com a mocidade, sabe? Depois que eu conheci, fui no congresso, participei um pouquinho do Congresso da Juventude do ano passado, achei tão legal. Eu falei, nossa, aí depois chegou uma hora que eu tava querendo ficar só lá e nem tava indo muito pro adulto. Mas... Ainda dá tempo, eu posso te fazer um convite agora. Exatamente. Fale isso não, que a gente coloca para trabalhar. Então, né? Pois é, não, isso aí eu já estou sempre aberto. Viu, pessoal? Quando vocês precisarem de qualquer coisa, pode entrar em contato comigo, vocês têm os meus contatos, precisar qualquer coisa da comunicação, da FEGO também, pode acionar a gente. Se quiserem fazer um trabalho, uma parceria, alguma coisa, estamos sempre abertos, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Então, eu só queria fechar dizendo que o trabalho na comunicação social espírita, para a juventude, né, que é que eu tenho experiência, ele é muito gratificante. Ele é algo assim que realmente você consegue lidar com diferentes realidades, diferentes pessoas e consegue atingir pessoas, porque o jovem, ele pode ser um jovem que não é espírita, pode ser um jovem evangélico, católico, ateu, um jovem que está na universidade, que é super, né, anti-religião, por exemplo, mas geralmente esses jovens eles têm curiosidade em entender o espiritismo. A doutrina espírita, ela é muito... é algo que as pessoas não conhecem direito e é algo que gera muita curiosidade às pessoas, porque ela tem um monte de particularidades, né, que as pessoas não entendem e que chamam as pessoas. Então a gente tem esse gancho muito interessante, que é as redes sociais, por exemplo, para conversar com essas pessoas. Então, durante a minha experiência com a comunicação, eu tive contato com vários tipos de pessoas e é uma experiência muito enriquecedora. Então, eu também queria agradecer pelo convite, dizer que esse projeto de vocês aqui é incrível. Quando vocês precisarem de alguma colaboração, podem me chamar. Uma colaboração mais pontual, pela questão do tempo mesmo. Inclusive, eu estou um pouco pesaroso por estar contribuindo relativamente pouco com o trabalho, né? Mas é isso, agradecer o convite e mandar um abraço para todos. Reforçando o que o Marcelo falou também, eu vejo que muitos jovens gostariam de participar da área da comunicação, mas ficam com receio ou por não saberem mexer nos programas, por não terem mais conhecimento técnico da área. Então, eu só queria deixar bem claro que não precisa de nada disso, que você com certeza vai conseguir ajudar, vai conseguir fazer algo na equipe de comunicação e vai somar muito com o seu trabalho. Então, sintam-se muito convidados a participar da comunicação, que é a melhor área, tá bom? A comunicação tem esse problema, né, Dani? Uma vez que a gente começa a trabalhar, a gente não sai dela mais, né? É uma coisa muito legal.
Bom, e eu queria agradecer muito a presença de todos vocês aqui. Eu acho que a gente, pelo menos eu aprendi bastante. Eu não vou mentir, eu pensei que a gente ia ficar tipo, o Canva é uma boa plataforma gratuita, completamente diferente do que eu imaginei. Eu aprendi tipo, demais, eu não fazia ideia desses 8 princípios que o Douglas trouxe, que a gente comentou aqui. Eu gostaria de agradecer bastante a presença de todos vocês. Eu também só tenho a agradecer e dizer que foi um dos melhores episódios que a gente gravou hoje. Pedir pro Dudu cortar essa parte, né? Mas eu, como uma pessoa assim que. Eu tava até comentando no grupo com os meninos, como uma pessoa que gosta demais da área, muito mesmo, não tem tanto talento para criar essa criação de conteúdo e tal. Aprendi muito. E outra coisa que eu acho muito importante é ter essa abertura da gente poder falar hoje, né? Porque, principalmente no momento de crise que a gente está usando tanta comunicação, eu não lembro quem comentou, que hoje, basicamente, o trabalho espírita é baseado na comunicação. Tipo, a parte, vamos fazer uma palestra? Chama comunicação. E vamos fazer isso? É a comunicação, e não sei o quê. Então, é muito importante a gente falar disso, tanto que a gente até dividiu esse tópico em 2 programas. A gente vai ter um outro programa que nós vamos chamar mais pessoas para falar sobre comunicação também. Então, é um tema extremamente importante hoje. E eu só tenho a agradecer a vocês. Pode saber que a gente vai chamar várias vezes para participar de outros projetos com a gente. E é isso. Queria agradecer aos nossos ouvintes também, que ficaram até agora nos escutando, aprendendo muito também sobre a comunicação social. E se você não segue o Mocizade nas redes sociais, segue a gente lá no Insta, @Mocizade, no Facebook, Mocizade Fego, no YouTube, Mocizade Fego e Fala Mocidade, e em todos os canais de podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, no que você preferir. E é isso, mais uma vez, muito obrigada. Beijos!